Nesse vídeo e nos próximos, vamos discutir os conceitos de igualdade e equivalência, e a gente vai usar isso para motivar uma discussão sobre relações e classes de equivalência. Em matemática, a gente frequentemente não se importa com os objetos em si, a gente se importa com propriedades deles. Então, por exemplo, considera dois números racionais que a gente conhece, 1/2 e 2/4. Esses números racionais, eles são o mesmo número racional? Bom, sim, né? A gente sabe operar com frações e a gente sabe que essas duas frações são para ser a mesma fração. Mas se você fosse implementar isso num computador, você usaria dois campos, dois inteiros para representar o numerador e o denominador. E essas duas coisas aqui, elas têm numeradores diferentes e denominadores diferentes. Mas mesmo assim, a gente ainda escreve um igual aqui. A gente vai ver como que a gente formaliza esse conceito de poder usar o sinal de igualdade para duas coisas que a princípio parecem diferentes, parecem ter numerador e denominador diferentes. Antes disso, no entanto, a gente vai falar do conceito de uma equivalência. A gente vai dizer que duas coisas são equivalentes, bem intuitivamente, se elas são iguais para o que importa para a gente. Então, por exemplo, imagina que a gente está pensando em construir nossos próprios racionais. Imagina que a gente só tem pares e números inteiros e a gente quer construir os racionais. Então, a gente pode começar pensando no par 1,2 e no par 2,4. Eles não são iguais, né? A gente sabe que dois pares são iguais se a primeira coordenada é igual e a segunda coordenada também é igual. Mas a gente pode querer declarar que para a gente esses pares são equivalentes, ou seja, para o que importa é como se eles fossem a mesma coisa. Então é isso que eu espero que vocês tenham em mente quando a gente for fazer as definições formais nesse vídeo. Dado um conjunto A, que pode ser finito, infinito, tanto faz, uma relação R em A nada mais é que um subconjunto de pares de elementos de A, um subconjunto do A cartesiano A. A gente vai escrever x, r, y. Esse r é o símbolo que a gente vai usar para notação. Ele pode ser um tio para relações de equivalência, a gente vai usar o tio depois. Ele pode ser qualquer símbolo, mas a gente vai escrever x, o símbolo da relação, y, se o par xy está no subconjunto que define a relação, e x, o símbolo da relação cortado, y, caso o par não esteja. Um outro jeito de pensar em relações é uma função que você passa dois argumentos, dois elementos do A, e ela te retorna um booleano, uma coisa que te diz se esses dois elementos, nessa ordem, satisfazem a relação ou não. Alguns exemplos que a gente conhece de relações são, a relação de menor nos naturais, a relação de menor ou igual nos naturais. Todas elas você pode passar dois naturais e saber se um é menor que o outro ou não. A relação de contido para conjuntos, a relação de igualdade, a relação de não igualdade, de diferença. Todas essas coisas são relações. Agora, relações diferentes, elas têm propriedades diferentes. A gente vai estar interessado em relações que modelam o conceito de igualdade ou de equivalência. E para relações que modelam esse conceito, existem algumas propriedades que são indispensáveis. E quais são essas propriedades? Bom, a primeira propriedade, que deve ser a mais evidente de todas, é que se a gente quer que essa relação tio, eu estou usando o símbolo tio para uma relação que modela igualdade. Se a gente quer que essa relação tio de fato modela igualdade, a gente tem que ter que todo elemento está relacionado com ele mesmo. Afinal de contas, lembra que estamos dizendo que duas coisas são equivalentes se elas são iguais nas características que nos importam. Mas uma coisa é igual a ela mesma para todas as características, em particular para todas as características que nos importam. Outra coisa que a gente espera que valha é que se A é equivalente a B, então B é equivalente a A. E, finalmente, se uma coisa é igual a uma segunda e essa segunda coisa é igual a uma terceira, então você consegue concluir que a primeira coisa é igual a uma terceira. Note que nem toda relação satisfaz essas três propriedades. Por exemplo, a relação de contido, se A está contido em B, então B não necessariamente está contido em A. A relação de menor também não satisfaz. Só faz sentido a gente pedir essas coisas em relações que modelam o conceito de igualdade. Essas coisas têm nomes. Os nomes são a parte menos importante da coisa, tá? A gente tem que saber por que essas coisas são naturais. Mas os nomes são os seguintes. Essa coisa aqui é reflexividade. Essa coisa aqui é simetria. E essa última chama transitividade. E a gente vai definir que uma relação é de equivalência e é reflexiva, simétrica e transitiva. Bom, eu copiei aqui as três propriedades que definem uma relação de equivalência, e agora a gente vai definir uma relação de equivalência que
captura igualdade de frações. Então, para isso, a gente lembra que uma fração é uma coisa assim, da forma A1 sobre A2, onde A1 é um inteiro e A2 é um natural. Desse modo, o A1 é negativo quando a fração é negativa e o A1 é positivo quando a fração é positiva. Então, o conjunto onde a gente vai querer definir nossa relação de equivalência, lembre que não temos frações ainda, a gente está definindo nossas próprias, é o conjunto inteiros cartesiano naturais. Para definir nossa relação de equivalência, a gente vai se aproveitar que a gente sabe como frações devem funcionar. Então, para frações A1 sobre A2 é igual a B1 sobre B2, exatamente quando... Bom, eu sugiro que você pare o vídeo e pense numa condição que não envolva frações, que envolva apenas os números inteiros A1, A2, B1 e B2, que nos diga quando que as frações correspondentes são iguais. Bom, eu espero que você tenha tentado pensar, e a resposta é que a gente pode multiplicar cruzado as frações. Então, A1 sobre A2 é igual a B1 sobre B2, se A1, B2 é igual a A2, B1. E é isso que a gente vai usar para definir que dois pares são equivalentes. O par A1, A2 é equivalente ao par B1, B2 se multiplicar as coisas de fora, A1 vezes B2, é igual a multiplicar as coisas de dentro, A2 vezes B1. E aí, nosso objetivo vai ser provar que essa relação é reflexiva, simétrica e transitiva. A gente já sabe intuitivamente que ela tem essas três propriedades, porque ela corresponde à igualdade de frações, mas a gente tem que verificar mesmo assim. A gente vai começar mostrando que ela é reflexiva, ou seja, a gente vai pegar um elemento de A, que é um par A1, A2, e a gente tem que mostrar que esse par está relacionado com ele mesmo. Mas isso é verdade, pois multiplicar por fora dá A1, A2 e multiplicar dentro dá A2, A1. Agora a gente vai ver que essa relação é simétrica. E para isso a gente tem que pegar então dois elementos A e B do conjunto Azão, onde a relação está definida. No caso aqui a gente vai pegar dois pares, que eu vou chamar de A1, A2 e B1, B2, e eu vou assumir que A1, A2 está relacionado com B1, B2, e meu objetivo é provar que B1, B2 está relacionado com A1, A2. Lembra que a ordem, a princípio, importa. Bom, mas o que significa A1, A2 está relacionado com B1, B2? Significa exatamente que A1 vezes B2 é igual a A2 vezes B1. Multiplicar por fora é igual a multiplicar por dentro. E o que a gente quer? Vamos fazer de trás para frente aqui. A gente quer que B1, B2 seja relacionado com A1, A2. Qual é a definição disso? Bom, a definição disso é que multiplicar por fora, ou seja, B1, A2, é igual a multiplicar por dentro, B2, A1. Mas nota que isso segue diretamente do que a gente tinha em cima. Então, a gente provou que a relação é simétrica. Então, basta a gente provar que a relação é transitiva. E para isso, eu vou pegar três elementos do conjunto A1, A2, B1, B2 e C1, C2. E eu vou assumir que A1, A2 está relacionado com B1, B2. E B1, B2 está relacionado com C1, C2. E o meu objetivo é mostrar que A1, A2 está relacionado com C1, C2. Então, a gente vai primeiro escrever o que essas coisas significam. E significam isso aqui. E o que a gente quer? Bom, a gente quer provar, vou fazer um pouco de trás para frente também, que A1, A2 está relacionado com C1, C2, que é a mesma coisa que dizer que A1, C2 é igual a A2, C1. Então, a gente tem que mostrar que as duas igualdades de cima implicam na igualdade de baixo. E a gente não pode usar coisas que não sejam inteiras, porque a gente não construiu nossos racionais ainda. Bom, a única coisa que tem A1 está na esquerda, e a única coisa que tem C1 está na direita. Então, eu vou pegar a primeira igualdade e eu vou multiplicar por C2, para obter esse termo A1, C2 que eu quero. E eu vou pegar a segunda igualdade e eu vou multiplicar ela por A2, para obter A2C1, como eu quero. Agora a gente vai usar aqui igualdade transitiva, então tem ali A2B1C2, tanto no final da primeira igualdade, quanto no começo da segunda. Então a gente conclui que A1B2C2 é igual a A2
B2C1, que parece exatamente o que a gente quer no final, só que tem B2 de ambos os lados. E aí, agora a gente vai usar crucialmente que B2 é um número natural. O zero não é um número natural. Naturais têm a propriedade do corte. Se você tem B2 vezes alguma coisa é igual a B2 vezes outra coisa, então você pode cortar os B2 para obter que as coisas originais elas são iguais também. E aí, cortando, a gente obteve que A1 vezes C2 é igual a A2 vezes C1, que implica o que a gente queria. E, portanto, a relação é transitiva. Uma versão mais pedante dessa prova provaria a propriedade de corte por indução, mas eu vou assumir que a gente tem essa propriedade de corte.